Existe uma herança guardada pelo Senhor para nós na sua palavra. Lucas 5, verso 1, nós vamos ler do 1 ao 7. Diz a palavra: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E estando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e se rompia-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Amém? Fecha seus olhos. Pai, nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, pedindo, ó Pai, que a Tua palavra prevaleça neste momento, que a Tua verdade seja plena neste momento. Ó Deus, não porque eu estou falando aqui, mas que o Senhor esteja, ó Deus, como condutor deste momento aqui agora, que o Teu Santo Espírito fale ao coração de cada um que está aqui nesta noite, e que em nome de Jesus, ó Pai, nós não fiquemos como aqueles que já se acostumaram com o jardim, mas que temos hoje, ó Pai, aqui abertos o nosso coração, com sede e alegria, para experimentar do tesouro da Tua palavra, Senhor. Revela-te a Ti, Pai, a cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então eu queria convidar os irmãos hoje para a gente cavar mais fundo na palavra de Deus, nesses versículos, né? Talvez, né, você já tenha ouvido esta passagem bíblica por diversas vezes na sua vida, e eu espero hoje, né, assim como Deus falou comigo nessa passagem de uma maneira muito especial, quero que você também receba dessa maneira, que em primeiro lugar, né, quando nós falamos e quando nós pregamos a palavra, nós abrimos para nós mesmos o entendimento daquilo que o Senhor quer nos dizer e quer operar em nós. Amém? E que você tenha esse coração hoje aberto, né, para este momento, no nome de Jesus. Então, queridos, eu queria então contextualizar, né, o que estava acontecendo ali antes de chegar este momento da palavra, né? Estavam ali os pescadores no mar de Genezaré, né, ou também conhecido como mar da Galileia ou mar de Tiberíades. É um mar que está lá ao norte de Israel, né? É o maior lago existente no país, né? Eu estou dando contextualização para vocês entenderem. É de água doce, ele é afluente do Rio Jordão, e ele desemboca também no Rio Jordão, ou seja, o Rio Jordão passa, enche esse lago, e depois desemboca e sai novamente em direção ao Mar Morto. E ali, em volta deste lugar, né, tem a cidade de Tiberíades, e também, na época, hoje não existe mais, na época tinha a cidade de Cesareia de Filipe, né, junto ao Monte Hermon. Neste lugar, né, o nome, né, este lugar era um lugar onde aconteceram muitos milagres de Jesus. Há muitos relatos de Jesus em volta deste lago, né, deste mar da Galileia. E Jesus ali operou, entre algumas coisas, ele operou ali o milagre de multiplicação dos pães, né, fez a sua mensagem, né, ali em cima do Monte Hermon, onde ele falou das bem-aventuranças, ali onde estava Cesareia de Filipe, onde Herodes Antipas fundou a cidade de Tiberíades, e era um lugar onde os pescadores daquela região faziam o seu trabalho, ou seja,
buscavam os peixes. E foi ali onde há a revelação em que Jesus recrutou 4 dos seus discípulos. Entre eles Simão Pedro, estava também o seu irmão André, João e Tiago. Então, era um lugar de muita operação, era um lugar de muita ação de Deus naquele momento em que Jesus viveu junto deles. E era um lugar onde então Pedro fazia a sua pescaria, né? Ali relata o momento em que os pescadores já haviam descido do seu barco depois de uma noite extensa de pescaria, e a palavra diz que eles não pescaram nada a noite inteira. O sol estava raiando, o dia começando, e aqueles pescadores estavam ali desolados, frustrados, cansados depois de um dia ou de uma noite inteira no mar, sem produção, né? Imaginem o que estava passando no coração daqueles pescadores, o que estavam vivendo naquele momento. Talvez muitos de nós, né, também possamos estar vivendo algo semelhante, algo parecido com o sentimento daqueles pescadores. Talvez você esteja vivendo um momento em que você está pescando, tentando pescar o seu peixe, e a sua rede está voltando sempre vazia. Para muitos ali naquele momento o dia estava começando, um dia de esperança, um sol raiando, mas para eles era um momento de derrota, de frustração. Para muitos, né, nós aqui podemos dizer que estamos fazendo tudo direitinho na nossa vida, né, trabalhando direitinho, estudando, buscando conhecimento, e mesmo assim nós não vemos o agir de Deus. Mesmo assim a pesca está vazia, a rede está subindo vazia. Este é o momento em que Jesus aparece naquele lugar, né, seguido por uma multidão. A palavra diz que ele estava apertado, né, por uma multidão. É triste, irmãos, quando as nossas expectativas de vida são frustradas pelos resultados ruins. É triste quando nós, por mais que nos esforcemos na nossa busca, no nosso caminhar, nós não vemos o resultado. É triste na nossa busca quando nós estamos orando pela nossa família, pela conversão de alguém na nossa casa, e aquilo não acontece, a rede sobe vazia. É muito triste nós não vermos o resultado acontecer. E a gente começa então a se questionar: puxa, será que Deus não está olhando para a minha necessidade? Será que Deus não está vendo o meu clamor, a minha dor, o meu sofrimento? Talvez aqueles pescadores, Pedro estivesse falando: puxa, Jesus, eu preciso pescar, porque senão não vai ter o que comer lá em casa. Essa é a situação, o momento em que a nossa frustração pessoal começa a embaçar a nossa visão de fé. E então, né, essa circunstância hoje, eu queria que juntos nós pudéssemos partilhar dessa palavra e entendermos qual é o propósito de Deus, qual é o caminhar de Deus. Porque Pedro, naquele momento, poderia estar pensando: puxa, Jesus, né, há poucos dias atrás, né, e a palavra diz no capítulo 4 de Lucas aqui, que Jesus vai lá e cura a sogra de Pedro. Então Pedro tem caminhado com Jesus já há algum tempo aqui, nessa passagem, tem visto os milagres de Jesus, e ele fala: puxa, acontece com todo mundo menos comigo. Quantos de nós, né, podemos chegar num determinado momento da nossa vida de frustração e imaginar: puxa, não acontece comigo, acontece com meu irmão ali, com meu irmão acolá, mas comigo não acontece nada. Por que isso? Será que eu estou em pecado? Será que eu não mereço? E eu quero, nessa noite, que a gente então entenda um pouco dessa situação e vença a frustração que perigosamente assola o nosso coração. Amém?
que você possa ter o entendimento de que o momento de dor, o momento de deserto na sua vida, não é para te parar, mas é para te fazer seguir, persistir, perseverar. Amém? Essa é a vontade de Deus, este é o propósito de Deus para nós, este é o cenário que Deus, traz para nós nessa narrativa, nesses versículos que nós vemos. Vamos aos fatos lá então. No verso 1 e 2, no capítulo 5. Uma coisa é certa, irmãos, toda vez que nós temos um encontro com Deus, algo tem que acontecer na nossa vida. Amém? Não pode ser inerte, nós não podemos ser imunes diante da ação de Deus na nossa vida. Então nós precisamos nos colocar diante disso. Diz a palavra, no verso 1 aí do capítulo 5: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que nós falamos aqui agora, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Então, queridos, aconteceu. Posso dizer com toda certeza que a palavra de Deus nos revela, que no meio das frustrações, se nós permitirmos, sempre vai acontecer o agir de Deus na nossa vida. Amém? No meio das frustrações, no meio da dor, é o momento do agir de Deus, é o momento do sobrenatural de Deus acontecer. Amém? Creia nisso. E não é porque você está sentindo frustrado em sua vida, nos seus resultados, que Jesus não possa estar agindo, que Jesus não possa estar preparando aquilo que Ele tem para você, o sobrenatural de Deus. Então, na verdade, ali acontecia um avivamento na história da igreja, com a existência de Jesus encarnado aqui na terra, fazendo milagres, curando e salvando todas as pessoas com as quais Ele encontrava. Mas Ele estava ali pregando a palavra, Ele estava ali anunciando a palavra, Ele estava ali dizendo para a multidão o que Ele tinha para dizer sobre a verdade que nos leva à salvação, sobre a verdade que nos cura e que nos liberta, sobre a verdade que nos faz experimentarmos do sobrenatural de Deus. E essa verdade do reino de Deus, naquele momento, fazia a transformação na vida daquelas pessoas. E talvez você possa pensar: mas foi por acaso que Jesus chegou ali para falar com aquele povo? De onde? Como? Será que aconteceu por acaso? Não, na presença, dentro da vontade de Deus não há o acaso, mas é tudo feito de acordo com o seu propósito, porque nenhuma frustração da nossa vida resiste ao sobrenatural de Deus. Amém? Deus é o Deus do sobrenatural. Deus é um Deus que transforma a nossa vida, assim como transformou a vida daqueles pescadores. Ele transforma as nossas vidas. Por quê? Porque Ele faz acontecer o sobrenatural sobre nós. E o principal é a nossa conversão, é a nossa filiação como filhos de Deus. É o principal milagre do Senhor na nossa vida. Quando conhecemos a Cristo, quando temos um encontro genuíno com esse Jesus Cristo, a transformação, a abertura para o sobrenatural acontecer na nossa vida. E aconteceu tanto na vida daqueles pescadores, como também na nossa vida. Amém? Não há lugar para frustração, onde existe o agir de Deus em nós. Amém? Então não se sinta frustrado. Se você está frustrado, se você está de alguma forma constrangido, amargurado no seu coração, por conta dos resultados que não estão acontecendo, por conta da rede vazia, não turbe o seu coração. Creia que o Senhor vai operar na sua vida, vai fazer o sobrenatural acontecer na sua vida. Amém?
Amém? Glória a Deus por isso. Verso 3, o que diz no verso 3? Diz o seguinte: entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco à multidão. Aqui tem uma primeira dica para nós, importantíssima, né? Pedro estava cansado, amém? Ele passou a noite inteira pescando, estava lá exausto, cansado, frustrado porque não tinha pescado nada. Mas o que acontece? Jesus pede para subir no barco dele. Jesus pede para que ele afastasse um pouco do barco da terra, para que ele pudesse então falar com todas as pessoas que ficaram à margem do lago para ouvir a sua palavra. Então a primeira dica que nós possamos tirar nesse versículo, né, é que mesmo na condição de frustração e cansaço na qual Pedro se encontrava naquele momento, né, ele permite que Jesus entre em seu barco e use o seu barco como púlpito para pregar a palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? Não importa, né, a adversidade, Pedro não permite que Jesus se afaste dele. Porque muitos, queridos amados, muitos no momento de dor, no momento de frustração, ficam amargurados e se isolam. Muitos no momento de dificuldade se afastam do meio dos outros. Muitos no momento de dificuldade, de frustração, deixam de ler até a palavra. Não oram mais, porque deixou a frustração, deixou a amargura tomar conta do seu coração. E quando isso acontece, nós não conseguimos reagir ao agir de Deus. Pedro traz para nós aqui uma pérola. Espera aí, eu estou amargurado, mas Jesus quer ficar no meu barco, eu tenho que permitir. Eu não posso me afastar da presença de Deus. Amém? Eu não posso me afastar, porque eu, longe da presença de Deus, eu não sou capaz de me recuperar, eu não sou capaz de viver a mudança na minha vida, eu não sou capaz de levantar dessa situação. Tem uma música que fala: levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. É mais ou menos isso ali, só que não era poeira, ali estava dentro d'água, né? Nós não podemos nos afastar, não podemos deixar que os nossos resultados ruins nos afastem. Não podemos achar que por conta de estarmos com a nossa conta bancária devedora, nós temos que parar de crer no Senhor. Deus tem o propósito, ficar junto de nós. Ele prometeu que nunca nos abandonaria e nunca nos desampararia. Deu uma trava-língua aqui, né? Nunca nos abandonaria e nunca nos desampararia. Deus é um Deus fiel, Ele está conosco o tempo todo. Então nós não podemos deixar que Ele não entre no nosso barco. Ele tem que entrar no nosso barco. Eu não posso me afastar da presença de Deus só porque eu estou triste, só porque eu estou abalado, só porque eu estou amargurado. Não, Deus é quem vai me restaurar, Deus é quem vai me tirar dessa situação, Deus é quem vai me resgatar deste momento. Quando a frustração vem, nós não podemos deixar que o cansaço nos isole, não podemos ficar desamparados, não podemos nos enclausurar dentro do quarto escuro. Tem gente que no momento de dor, vai lá para o quarto escuro e não quer falar com ninguém. Não, fale com Deus, peça misericórdia ao Senhor, peça que Ele venha tocar o seu coração e trazer aquele bálsamo de refrigério, porque o consolo vem do Espírito Santo, não vem de palavras humanas. É o Espírito Santo que nos consola, é Ele quem vem nos reerguer. E naquele momento, Pedro falou: Jesus, pode usar o barco, vamos lá. Amém?
nessa situação de Pedro, Jesus pregou literalmente no lugar da derrota dele. O barco representava naquele momento de Pedro o lugar da derrota, o lugar onde ele fracassou. E nós temos que aprender isso também com Pedro. Aprender, porque por maior que seja a sua dor ou vergonha, permita que Jesus fale por meio dela. A nossa falta pode ser suprida quando no lugar da derrota deixamos Jesus agir. Amém? O lugar da derrota não é o lugar onde nós ficaremos presos, mas é o lugar onde Jesus Cristo irá agir e irá falar. Nós temos que testemunhar tudo aquilo que Jesus fez por nós. Não sei se você é diferente de mim, mas eu vim do mar, da lama, do pecado e fui resgatado um dia por Jesus Cristo. E eu tenho que testemunhar, porque é isso que vai me curar a cada dia, é isso que vai me dizer de onde eu vim. E eu não pense que eu sou melhor do que ninguém só porque eu estou aqui. Somos todos sujeitos às mesmas tentações. E nós não podemos nos deixar que o nosso orgulho e altivez fale, impeça o agir de Deus. Porque Pedro podia falar: puxa, Jesus vai subir no meu barco, o lugar da minha derrota, o lugar do meu pecado, o lugar da minha frustração. Não, é ali onde Deus tem que agir, é ali que Ele tem que colocar a sua morada, é no nosso coração que está cheio de coisas que não agradam a Deus. Então Ele tem que ocupar o nosso coração para que Ele não dê espaço para aquilo que é mal. Amém? Jesus entrou no barco, o lugar da derrota, o lugar onde Pedro se frustrou, é onde Jesus subiu para fazer a sua obra. Então coloque a sua vida à disposição de Deus, à disposição da obra de Deus, porque se há algo na sua vida ainda derrotado, ainda frustrado, ainda que não atingiu o resultado que você espera, deixe que Deus opere, deixa que Deus opere, o Espírito Santo opere em você, para que haja frutos dentro de você, que de você fluam rios de águas vivas. Amém? O Espírito Santo precisa fluir no nosso coração. Se nós recebemos, ele tem que fluir. Porque caso contrário, se ele não está fluindo, é porque tem alguma coisa presa, tem uma mangueira amarrada dentro do seu coração e que precisa ser desatado. Amém? Precisamos deixar fluir o rio de Deus. E aqui não pode ficar preso nada, tem que agir. Deus vai agir. Amém? Então não dá para saber o que Jesus falou ali durante aquela pregação no barco, porque a Bíblia não revela isso. Mas uma coisa nós sabemos: aqueles pescadores que estavam em volta ouviram também a palavra de Deus. Amém? Então quando nós nos deixamos ser usados por Deus para falarmos sobre a sua palavra, nós somos os primeiros a ouvir e receber desta palavra, dessa direção, do sobrenatural, porque quando nós falamos a palavra de Deus, nós estamos liberando o sobrenatural de Deus. Não é palavra de homens, é a palavra de Deus que nós anunciamos, é a palavra de Deus. Por isso, pregue a palavra e você verá o milagre acontecer na sua vida. Talvez a pessoa que você mais ama, ou que você gostaria de ver nessa igreja, está esperando apenas que você pregue a palavra para ela. Anuncie o Evangelho. E o nosso Evangelho é simples. A boa notícia, a boa nova, é simples da gente anunciar: Jesus Cristo de Nazaré. Anunciar Jesus Cristo de Nazaré. Jesus anunciou no barco de Pedro, e o milagre aconteceu.
temos que anunciar Jesus Cristo, temos que falar de Jesus, porque Ele está voltando, amém? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então nós não podemos desistir daqueles que amamos, nós não podemos desistir daqueles que nós buscamos acrescentar no seu rebanho, mas quem convence é o Espírito Santo. Amém? Que nós possamos ser boca de Deus, que nós possamos anunciar esta palavra, que nós possamos, ó Deus, deixar Jesus subir no nosso barco. Amém? Porque naquela época Jesus teve que subir no barco. Hoje Ele habita dentro de nós. Nós somos o barco e Jesus habita dentro de nós. Então nós temos que falar, porque é Ele quem fala através de nós. Amém? Quem crê nisso? Amém, queridos? Deus é um Deus que habita no nosso coração e Ele quer que nós façamos aquilo que Ele nos projetou para fazer. Ele quer que nós preguemos a sua palavra. O barco era o lugar do trabalho de Pedro. E ali foi anunciado a palavra de Deus. Eu não sei se você, no seu trabalho, você tem a oportunidade de falar de Jesus Cristo para as pessoas. Não sei se você trabalha como empregado ou se você é empresário. Use o seu trabalho, use a sua empresa para falar e anunciar Jesus Cristo. Amém? É o lugar do operar de Deus. Não fique com medo das pessoas acharem que você está louco. Nós somos loucos para Jesus, amém? Mas não pense, não fique com medo, porque às vezes Satanás joga uma seta no nosso ouvido, falando: ei, você vai começar a falar de Jesus Cristo? Como assim? As pessoas vão fugir de você, você vai ser dito como um alienado. Queridos, essa é a vontade de Deus para nós. Anuncie a palavra no seu trabalho. Pedro deixou que a palavra fosse anunciada no lugar do trabalho dele, que era o barco. As suas ações, as suas atitudes falam mais alto. Se você não puder falar do amor de Jesus, seja o amor de Jesus na sua empresa. Amém? Opere o amor de Jesus na sua empresa, com a sua atitude, com as suas ações, com o seu comportamento. Amém? Porque eu digo uma coisa: não há como experimentar as bênçãos do Evangelho sem viver e anunciar a verdade dele. Amém? Não há como viver, experimentar as bênçãos do Evangelho sem viver e anunciar a verdade dele. Então nós temos que ser vivos, vivendo a esperança, vivendo o anúncio do Evangelho, vivendo Jesus Cristo, para que realmente haja o manifestar de Deus também em nós, porque a bênção vem para nós para que possamos também abençoar o próximo. Amém? Então é interessante perceber que quando Jesus pregava para aquelas pessoas no barco, né, o milagre não acontecia. Não acontecia nada, apenas a ministração da palavra, que nós nem sabemos o que foi dito naquele lugar, né? Mas, né, deixe Jesus falar com você, porque logo após virá a direção dele. Então, quando nós buscamos na palavra de Deus, quando nós nos alimentamos na palavra de Deus, pode ser que no primeiro momento nada seja revelado. Talvez no primeiro momento fique parecendo coisas sem menor sentido, mas tenha certeza que quanto menos você esperar, Deus vai te dar uma direção. A palavra de Deus vai te dar uma direção, vai te trazer um conforto, vai te trazer um consolo, vai te exortar em algum momento. Este é o poder que há na palavra de Deus. Amém? Porque o pastor Márcio costuma, né, fazer aquela oração toda vez que ele vai começar a orar, né? Esta é a minha palavra, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo.
Nunca, 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 no nome de Jesus. A palavra de Deus nos transforma. E ela tem tudo que nós somos, tudo que nós temos e tudo que nós podemos. Amém? Então mantenha-se firme, porque isso pode ser crucial para que você ouça a palavra pregada e obtenha a direção decisiva de Deus para a sua vida. Não despreze a palavra, não despreze, não se acostume com a palavra, não seja como aquele homem que andou 40 anos naquele jardim, sem perceber que ele estava pisando em cima de um tesouro precioso. Amém? A palavra de Deus é tesouro precioso, vale mais do que qualquer ouro, qualquer prata. É salvação para as nossas vidas. Amém, queridos? Essa é a palavra de Deus. Não deixe a palavra ficar silenciosa. Não deixe que ela porque quando nós deixamos a palavra ficar silenciosa, quando nós deixamos a palavra ficar quieta na estante do nosso quarto, quando nós deixamos a palavra lá no Salmo 90 aberto na sala, não vai resolver nada, apenas escassez. Quando a palavra não é pregada, quando a palavra não é experimentada, quando a palavra não é vivida, nós vivemos dentro de uma escassez que não é o propósito de Deus para nós. Com certeza Jesus não estava querendo que Pedro fosse alguém frustrado na sua vida, mas ali estava ensinando a Pedro, ensinando aqueles pescadores o mistério da vontade de Deus, o mistério do poder de Deus, que age quando nós nos colocamos à sua disposição, que age quando nós cremos na sua palavra, que age quando nós levamos essa palavra em movimento, porque a palavra não pode ficar parada, a palavra tem que ser pregada, e é isso que fez toda a diferença naquele momento, naquele evento que aconteceu ali. Amém? Mas não parou por aqui, graças a Deus por isso. Se nós lermos aí o verso 4 e o 5, o que diz lá no verso 4 e 5? Diz a palavra: e quando acabou de falar, disse a Simão. Quem disse a Simão? Jesus, né? Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Que tremendo, irmãos. Essa passagem é maravilhosa, porque quando nós entendemos o que está por trás disso aqui tudo, nós chegamos a algumas pérolas fortíssimas, né? Pedro, né, respondeu de uma maneira inusitada. Eu te confesso que eu não sei se eu responderia da mesma maneira, mas lendo essa palavra, eu entendi muito sobre isso. Porque Pedro, né, na hora que Jesus acabou de pregar, né, não sei quanto tempo que ele ficou ali pregando, mas falou: Pedro, pega o barco, vamos para o fundo do mar, vamos para as águas profundas, e chegar lá, você lança as redes. Pedro podia ter pensado o quê, né, irmãos? Puxa vida, esse cara está louco. Passei a noite inteira lá tentando pescar, passei a noite inteira me esforçando, jogando a rede. E cá entre nós, não sei se tem algum pescador aqui, mas, né, os pescadores que são bons, eu nunca fui um bom pescador, né, mas diz que o pescador diz que o melhor horário de se pescar é à noite, porque de dia não tem pesca. Os peixes, eu acho que enxergam o anzol e não pegam, né? Não sei. Mas enfim, está muito calor, o sol está forte. Dizem que o melhor... Aí de dia Jesus... vamos voltar lá, Pedro, para se lançar as redes. E aí, muitas vezes, nós também colocamos essas questões no nosso coração.
Porque Pedro, o que ele podia responder ali? Não, Jesus, eu não vou não, por causa que eu já fui a noite inteira. Não vou agora não, já fui. Por quê? Porque eu estou cansado. Porque eu estou frustrado. Porque eu não estou afim, não acredito. Pedro podia falar isso tudo, concorda? Teria justificativas. Quantos de nós, ao longo da nossa vida, ao experimentarmos por frustrações, ao experimentarmos por resultados ruins, não falamos a mesma coisa? Que eu vou estudar de novo? Para quê? Não adiantou aquele estudo que eu fiz. Eu vou me esforçar naquela empresa, o patrão não me reconhece. Por causa disso, eu não vou fazer isso porque minha esposa não está querendo fazer. Porque, e a gente começa a colocar os por causa. Por causa disso eu não faço, por causa daquilo, por causa da minha dificuldade de me relacionar, por causa que eu já me frustrei, ou porque eu já fui traído por alguém, então por causa disso eu não vou me relacionar com mais ninguém. Então a gente vai colocando os por causas, para não seguir a direção de Deus. Jesus, ele fala com Pedro uma vez só, e Pedro não titubeia. Ele simplesmente fala: mas sobre a tua palavra. Ele falou, puxa, Jesus, eu já fiquei a noite toda lá pescando, mas contudo, todavia, porém, apesar disso tudo, eu vou sobre a tua palavra. Amém? Havia ali um posicionamento importantíssimo para nós, como ensinamento. Apesar de meu chefe não me reconhecer, eu continuarei sendo um empregado fiel, eu continuarei trabalhando com toda a minha dedicação. Apesar de a minha esposa não estar aqui comigo, eu continuarei presente. Apesar de o meu filho estar ali ou acolá, eu continuarei orando por ele. Apesar de eu não ter isso ou aquilo, eu continuarei fazendo. Por quê? Porque tem direção de Deus para mim. Amém? Quem tem direção de Deus sabe que não pode parar. Não há como parar, não há como desistir, não há como se frustrar e deixar que essa frustração me paralise. Deus te dá a direção. Apesar de você ter trabalhado a noite inteira, Pedro, você vai sobre a palavra de Deus. Lançarei a rede. E aqui tem uma palavrinha interessantíssima e importante: obediência. O que rompe o manifestar do sobrenatural de Deus sobre nós, sobre as nossas vidas, é a obediência. Amém? A obediência nos faz abrir os céus e manifestar o poder de Deus sobre nós. Porque um coração rebelde, um coração que fica questionando tudo, colocando condições para que eu possa fazer alguma coisa ou deixar de fazer, é um coração rebelde, e um coração que não é alcançado pelo poder de Deus. O nosso coração tem que ser um coração obediente. O nosso coração tem que ser um coração rendido e humilde para ouvir a voz e obedecer a voz de Deus. Talvez você esteja usando esse por causa de, para não seguir as ordens, as direções de Deus para a sua vida. Mas hoje é noite de mudança, amém? É noite em que não vamos viver debaixo do por causa, mas nós vamos viver apesar de, porque o lugar os herdeiros da promessa são aqueles que usam o apesar das circunstâncias não serem as melhores para mim. Eu creio na promessa de Deus, eu creio na direção de Deus, e eu sigo na direção que Ele me mandar. Amém? Este é o propósito de Deus, este é o ensinamento de Deus aqui para nós. Amém? Não é porque até hoje
a coisa não aconteceu. Não é porque até hoje houve a mudança naquela pessoa que você tanto precisa, mas é momento do agir de Deus, quando você se posiciona e segue para lançar as redes novamente. Jesus deu a direção para Pedro, e Pedro seguiu, não titubeou. Estava cansado? Estava exausto? Estava. Mas ele não titubeou, ele seguiu a direção de Deus, ele seguiu a direção de Jesus. Amém? E esta é é o nosso desafio, né? Porque quando nós usamos essa expressão, né, por causa de, o barco permanece vazio, não vai resolver o nosso problema. Eu ficar colocando as minhas dificuldades, as minhas circunstâncias, as minhas lamúrias, a minha murmuração, não vai resolver. O barco vai continuar vazio. Mas aqui eu preciso mudar o meu discurso. Não é por causa de, é apesar de. Eu creio, Senhor. Eu não creio porque eu vejo, eu creio para ver. Amém? Eu creio antes de ver, eu creio nas promessas, eu creio no agir de Deus, eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir na minha vida. Amém? É nessa certeza. Pode até não parecer lógico para você abandonar a justificativa. Por exemplo, seria lógico para Pedro falar: não, Jesus, eu estou cansado, o mar hoje não está para peixe, vão deixar para outro dia. Seria lógico ele dizer isso, mas eu vou dizer uma coisa: não há lugar de milagre na esfera da lógica. Amém? Não há lugar de milagre onde nós ficamos apenas sobre aquilo que é lógico. Por quê? Porque o milagre de Deus acontece onde existe fé. É a fé que transforma, é a fé que faz agir o milagre de Deus. A fé vai te dizer: obedeça a palavra, ao invés de você ficar, né, dizendo não. A lógica vai dizer: não, isso é loucura. Obedeça, né, porque a fé declara, né, obedeça a palavra. E a lógica sempre vai dizer para você: você está cansado, você é um fracassado. Essa é a lógica, não vai dar certo, essa é a lógica, você já tentou tantas vezes, essa é a lógica. Mas a fé vai te dizer: obedeça a palavra, seja fiel, acerta, conserta, direciona, lança a rede. Obedeça a palavra, obedeça a direção de Deus, obedeça o agir de Deus sobre a sua vida. Embora o cansaço de Pedro fosse lógico, ele decidiu completar a frase com o apesar de estar cansado, apesar de estar frustrado e não fazer muito sentido, eu vou mais fundo para lançar as minhas redes. Por quê? Porque Pedro destruiu a lógica quando ele disse o quê? Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Quando nós lançamos a nossa esperança, a nossa fé pela palavra de Deus, você pode lançar a rede e ela virá cheia. Amém? Ela virá cheia, ela virá repleta daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? A dica aqui é obediência. Siga, porque os que irão viver os milagres de Deus são os que disserem o apesar de, ao invés do por causa. Seja parte então da geração do barco vazio, do cansaço, do chefe da escassez, mas que crê na palavra de Deus, que tem a esperança firmada na palavra de Deus e que sabe que a obediência fará toda a diferença na sua vida. Amém? Essa é a nossa certeza. A obediência não é obediência inócua, cega, é uma obediência à direção que Deus tem para nós, à direção que o Senhor tem para nós. E essa é a única condição para que o milagre aconteça nas nossas vidas. Não deixe as circunstâncias da vida, ou o seu estado pessoal, as suas emoções, né, afetarem
a sua decisão, a sua escolha, a sua obediência. Nós vemos exemplos na Bíblia de pessoas que tinham uma direção, um propósito, mas que, em algum momento, a sua emoção, a sua carne, a sua fragilidade humana falou mais alto e elas deixaram de obedecer. Adão e Eva foram enganados pela serpente. Caim. Temos vários exemplos na Bíblia. Pessoas, Saul. Saul, ao invés de obedecer, o que ele falou? Ele quis sacrificar. Desobedeceu a ordem de Deus para aniquilar os amalequitas, tirar tudo, não pegar nada deles. E ele, o que ele fez? Ele pegou aquilo que lhe agradava os seus olhos. E na hora que ele foi questionado, o que ele disse? Não, eu peguei para sacrificar ao Senhor. Deus não quer o nosso sacrifício, quer a nossa obediência. Amém? Samuel falou com Saul aqui, cara. E desde quando nós queremos sacrifício? Nós queremos a sua obediência. E ele perdeu o seu trono, perdeu a sua liderança. Por quê? Porque desobedeceu. Amém? A obediência é a chave aqui para o agir de Deus sobre a palavra. Debaixo da palavra, debaixo da direção de Deus. Por quê? Porque tudo aquilo que não vem dessas premissas é orgulho, é vaidade. É aquilo que vem alimentar a nossa carne, dinheiro, sexo, poder, fama. Isso não é propósito de Deus, quer a nossa obediência. Devemos obedecer independente do estado em que nos encontramos. Porque muitas vezes nós falamos, agora não estou preparado, agora não, ainda não estou pronto, agora não, ainda tenho que resolver aquilo. Não é agora. Obedeça agora. A palavra de Deus é para você agora, hoje e eternamente. Não é para amanhã, é para hoje. Obedeça. Amanhã pode ser tarde, é hoje, obedeça. Devemos obedecer, independente do estado que nos encontramos. E como é maravilhoso conhecer isso. Jesus deu a ordem. Espera aí que apertei um botão errado aqui. Aleluia. Jesus deu a ordem. Pega o barco, Pedro, vamos seguir para o fundo. Não sei se eram alguns metros, talvez alguns quilômetros, porque diz que esse mar ele tem 19 quilômetros de largura, com 16 de comprimento, e não sei o que, não sei onde que eles estavam na margem, eles tinham que ir para o fundo. Mas eles foram juntos, imagina, o tempo ali, não registra na Bíblia se eles bateram algum papo enquanto estavam indo, Eles estavam indo juntos, apenas indo. Vou te dizer uma coisa, pode ser que Deus tenha te dado uma direção na sua vida e não tenha falado mais nada. Parece que está tudo em silêncio e você não sabe se é para continuar. Eu vou te dizer, continua. Não é porque não está acontecendo nada, não é porque não está falando nada, que não está havendo a ação de Deus. Acostume-se também com o silêncio de Deus. Mas se Ele deu uma direção para você no princípio, siga o seu caminho, obedeça. Não precisa estar acontecendo raios, não havia ali naquele momento, chuva de fogo do céu, não havia nuvens, mostrando o caminho para Pedro. Apenas vai para o fundo do mar. E Pedro foi, e Pedro apenas seguiu, apenas caminhou, apenas direcionou para onde Jesus tinha ordenado, para onde Jesus tinha direcionado. Então existe um caminho a ser percorrido. Eu vou repetir, existe um caminho a ser percorrido entre o seu lugar atual e o lugar onde Deus tem a sua promessa para a sua vida.
Amém? Você precisa percorrer esse caminho. Não dá para alcançar ficando no mesmo lugar. Não dá para alcançar ficando parado. Tem que caminhar, tem que direcionar, tem que ir ao encontro daquilo que Deus tem para você. Sem essa direção, sem esse caminhar, sem o popopó lá do barquinho indo, né? Porque eu acho que não tinha nem popopó, porque o barco não era de motor, né? Mas havia o direcionamento para que ele fosse e seguisse a direção. Existe um caminho a ser percorrido entre o lugar do natural e o lugar do sobrenatural de Deus para a sua vida. Talvez você se acostumou com aquilo que é natural, talvez até porque você parou de acreditar no sobrenatural de Deus. Mas aqui, queridos, ouve o que eu vou dizer. O sobrenatural é verdadeiro e ele existe para cada um de nós. Amém? Nós não podemos ficar inertes, assim, acostumados com aquilo que é natural. Se existe necessidade de uma cura milagrosa na sua casa ou na sua família, creia que pode acontecer. O sobrenatural de Deus existe. O nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. A sua palavra é a mesma, não mudou. Creia, o agir de Deus é no sobrenatural e nós temos que caminhar, nós não podemos desistir. Amém? Nós não podemos desistir. A Bíblia não relata aqui nada que tenha havido neste caminho, como eu falei, né? Mas se houve alguma conversa, não importa. O que importa é que Pedro seguiu o caminho, Pedro caminhou, Pedro foi na direção que Jesus deu para ele. Isso significa perseverança. Então não espere, não se acomode, não fique parado só porque não está acontecendo nada. Tipo assim, né? Tem gente que fala, não estou sentindo nada, né? Vem no culto assim, o louvor está tocando, eu nem arrepiei, nem deu uma lágrima escorrer, eu não estou sentindo nada. Querido, não é por aquilo que você sente, é por aquilo que você crê que vai acontecer. Você não precisa sentir, você precisa crer na promessa de Deus. Creia, Deus é o nosso Deus que opera maravilhas. Então nos vem uma pergunta: por que no meio do caminho entre a escassez e a abundância nada acontece? Ô irmãos, obrigado aqui pela água, viu? Está salvando aqui. Deus abençoe quem trouxe essa água. Por que no meio do caminho, então, entre a escassez e a abundância, existe, né, o nada acontece? É porque Deus quer moldar a nossa fé na palavra, e apenas na palavra. Deus quer moldar a nossa fé nisso daqui. Não é pelo que nós falamos, não é pelo aquilo que eu estou vendo. De repente eu estou caminhando lá na água, estou vendo os peixinhos pulando lá na água. Não aparece nada disso. Eu vou porque eu creio na palavra. Pedro falou, sobre a sua palavra eu vou e vou lançar a rede. O nosso caminhar tem que ser pela palavra de Deus. Nós andamos por fé e não por vista. Nós cremos porque nós cremos e não porque nós vemos. Amém? Este é o propósito. Eu tenho que moldar a minha fé pela palavra, não pelas circunstâncias, não porque eu estou vendo os peixes pulando dentro da água. Não, eu creio na palavra, eu creio na direção de Deus para a minha vida, eu creio que o sobrenatural de Deus vai acontecer na minha vida. Quem crê nisso, amém? Amém? Fala, eu creio na promessa de Deus. Fala para o seu irmão, eu creio na promessa de Deus. Eu quero concluir essa mensagem para a gente começar a orar. Mas eu quero te dizer uma coisa importante. Nem sempre os sentimentos e as emoções
que estão em nós, que habitam no nosso coração, que foram de uma forma ou de outra plantada na nossa personalidade, no nosso temperamento, nem sempre elas vão responder da maneira que Deus gostaria que respondesse. Ou nem sempre elas vão concordar com o que está dito na palavra de Deus. Muitas vezes ela vai, às vezes, gritar no nosso coração: você é louco, não acredite nisso. Olha, não tem o menor cabimento. Você é um derrotado, você é um fracassado. De repente, em algum momento da sua vida, alguém plantou em você um rótulo: fracassado. Você não merece ser amado por ninguém. Talvez isso tenha alimentado e conturbado a sua emoção e a sua crença. E isso vai abalar a sua credibilidade na palavra de Deus. Vou te dizer nessa noite: as suas emoções, os seus sentimentos não podem te cegar, não podem impedir a sua obediência, não podem impedir que você siga a direção que Deus está dando para a sua vida. Eu já falei aqui outras vezes e vou repetir, que é importante isso. O seu passado não pode determinar o seu futuro. As suas experiências de fracasso no passado não vão perpetuar na sua vida quando você entende que existe uma direção, uma palavra e um agir de Deus para você. Então creia, supere, vença esta questão, vença essa sujeira que está na sua mente, no seu coração. Limpe, peça ao Senhor que venha trazer isso. Peça ao Senhor que venha trazer essa mudança nas suas emoções. E apenas obedeça a voz do Senhor. Apenas obedeça a sua palavra. E creia que o Senhor vai agir. Creia que o Senhor vai agir. Eu queria convidar os irmãos aqui do louvor. Você pode se colocar de pé. Nós andamos por fé e não por vista. Pedro não estava sozinho no barco, irmãos. Além da palavra, Jesus estava com ele no barco. Você não está sozinho no barco. Você não está sozinho na sua caminhada. Você não está sozinho no seu direcionamento de vida. Você não está sozinho na sua busca. Jesus está conosco, amém? Como eu disse, naquela época Jesus estava no barco. Hoje Ele habita dentro de nós. Glória a Deus por isso. Então você não pode deixar que as suas emoções, não pode deixar que o seu passado venha te amedrontar. Não pode deixar que as experiências de fracasso na sua vida venham impedir o seu caminhar. Venham impedir que você obedeça a palavra, a direção de Deus para você. Creia, acima de todas as coisas, que Jesus está no barco com você. Enquanto você está no caminho, desfrute da presença de Jesus. Ele está no seu barco, mais do que no seu barco. Hoje Ele mora em sua vida. E olhe para Ele, afinal, Ele não está contigo pela abundância, mas porque te ama. Amados, Jesus está com você, não por aquilo que você oferece para Ele, mas Ele está com você porque Ele te ama. E este amor, Ele tem que nos constranger. Este amor tem que trazer em nós essa percepção de quem nós somos e como somos amados, como somos queridos. Se mesmo após lançar as suas redes, nada vier, a presença de Jesus nas nossas vidas é o bastante. Tem uma música que a gente fala que a graça de Deus nos basta, a presença
de Deus é o bastante para nós. Com Ele no nosso barco, nunca haverá sequidão. Com Ele no nosso barco, nunca haverá escassez. Com Ele no nosso barco, há provisão, há tudo aquilo de bom que Ele tem para nós. A plenitude de Jesus, ela acontece porque ela está dentro de nós, vivendo em nós, transformando a nós a cada dia. Jesus não está conosco pelo que podemos oferecer a Ele, mas porque deseja apenas estar conosco. Não despreze a presença de Jesus. Não é porque o seu barco não está cheio que você vai desprezar o que é mais importante, amado. Pedro, ele não desprezou. Ele passou a noite inteira e ficou com o barco vazio, mas ele não desprezou a presença de Jesus. Ele permitiu que Jesus entrasse no barco, e não só entrasse no barco, pregasse a palavra, e não só pregasse a palavra, direcionasse ele a voltar para as águas e pescar tudo aquilo que ele não tinha pescado a noite inteira, e muito mais. A palavra diz que as redes começaram a se romper, de tão cheias, de tão pesadas. Foi tanto que ele teve que chamar os seus colegas em volta para que pudessem ajudar a carregar aquele tanto de colheita, aquele tanto de peixe. Quando a abundância de Deus vem em nossas vidas, ela vem para arrebentar tudo. Ela vem para suprir todas as necessidades. E vem com abundância, não para que nós nos fartamos, mas para que nós possamos reconhecer quem é o Deus da promessa, quem é o Senhor que nos abençoa, quem é o Senhor que nos direciona, quem é o Deus da palavra que nos alimenta, que nos fortalece. Esse é o nosso Deus, um Deus de promessas, um Deus de milagres, um Deus que restaura as nossas vidas. Por isso, amados, vá mais fundo. Não fique na beirada. Não fique apenas na beirada, onde o mar é raso. Vá mais fundo, na profundidade da presença do Senhor. Há abundância de riquezas insondáveis. Quando nós nos aprofundamos na palavra do Senhor, nós experimentamos dos tesouros insondáveis que nos levam à eternidade, que nos levam à certeza e à presença de Deus. Amém? Eu queria, antes da gente orar finalmente, abrir o momento das ofertas e dos dízimos, irmão. Você pode vir semear na sua casa, na casa do Senhor. Amém? Amém, queridos? Eu vou orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro sobre a tua igreja agora. Ó Deus, que haja, ó Deus, o toque do Senhor no coração, ó Pai, para que a fé dos nossos irmãos não seja movida pelas circunstâncias, não seja movida por aquilo que eles veem neste momento, mas seja movida pela Tua Palavra. E como igreja, ó Deus, nós cremos na Tua Palavra, cremos no manifestar da Tua glória sobre cada um de nós. Queremos ter um coração rendido confiadamente ao Senhor, e que possamos também ser, ó Deus, obedientes à Tua direção e aos Teus desígnios para cada um de nós. Abençoa, Deus, o fruto do trabalho de cada um aqui nesta noite, e em nome de Jesus, aqueles que estão necessitando de um milagre, ó Deus, do sobrenatural na sua vida financeira, ó Deus, seja por um trabalho, seja por uma causa, ó Deus, uma necessidade financeira, em nome de Jesus, eu oro para que o desbrochar dos céus venha sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Que a prosperidade venha, ó Deus, para engrandecer ao Senhor e não ao homem, para a glória do Senhor e não a glória dos homens, porque se temos é que o Senhor nos confiou, e se devolvemos é que nós somos gratos e amamos a Tua obra acima de todas as coisas, no nome de Jesus. Amém, queridos. Você pode trazer então a sua oferta e nós vamos cantar. Oh,
porque dele, por ele. Meus irmãos, vamos nos levantar para louvar o Senhor. Para ele são todas as coisas. Estender suas mãos. Pai, graças te damos, ó Pai, pela tua riqueza, pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor Deus, pela tua provisão. Senhor, abençoa, Pai amado, essas ofertas, esses dízimos, ó Deus, que suba como aroma suave aos teus olhos, ó Pai, e em nome de Jesus, que ache graça, ó Deus, aos nossos olhos, diante de nós, Pai, para que possamos a cada dia sermos agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado, ó Pai, que em nome de Jesus nós possamos, ó Deus, ter o nosso coração cada vez mais alegres pela tua bondade conosco, Senhor, pela nossa gratidão, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Pai, todos aqueles que hoje, ó Deus, ofertaram, dizimaram, ó Deus, e aqueles que não puderam nessa noite e farão durante a semana, que o Senhor também abençoe, Senhor Deus, com toda sorte de bênçãos, no nome do Senhor Jesus, Pai. Nós abençoamos essas ofertas para a glória do Senhor. Amém? Amém, queridos. Deus abençoe. Pai, antes de cantarmos mais uma canção, ou está vivendo algum momento de dificuldade na sua vida, está vivendo alguma escassez, seja na sua vida financeira, seja na sua saúde, seja em qualquer âmbito, seja na família, algum ente querido que você gostaria que estivesse também no barco de Jesus, eu quero te dar a liberdade de se chegar aqui à frente. Nós vamos estar orando por essa necessidade, seja ela qual for. Eu quero te deixar à vontade, que o Espírito Santo possa mover no seu coração, neste momento, e que em nome de Jesus, se houver alguém,
que possa estar se colocando diante do Senhor neste momento. Nós oramos aqui, amados, em nome de Jesus. Nós colocamos as nossas necessidades, é para que Jesus possa tratar, é para que Jesus possa operar. E a nossa fé não é uma fé de vista, não é uma fé apenas pelo que vemos, mas acima de tudo, porque cremos na palavra do Senhor. E é diante desta fé, diante dessa certeza, que nós entregamos neste momento as nossas vidas, que a nossa fé possa ser fortalecida nessa noite, em nome de Jesus. Você que ficou no seu lugar aí, que você possa também estar orando neste momento, estendendo as suas mãos aqui adiante, que nós possamos estar orando juntos aqui como igreja, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, a Tua palavra é uma palavra que vem a cada dia fortalecendo a nossa fé. A Tua palavra é uma palavra verdadeira. A Tua palavra é uma palavra que transforma as nossas realidades humanas. A Tua palavra é uma palavra que vem para nos trazer cura, para nos trazer restauração, Pai querido. Nós nos entregamos a Ti nessa noite. Nós nos rendemos a Ti, ó Pai, diante do Senhor nessa noite, crendo, ó Pai, na operação do Teu poder sobre nós, crendo no Teu poder, crendo na Tua unção, crendo na Tua intervenção, Senhor. Ó Pai, o Senhor conhece o coração e a necessidade de cada um aqui que está adiante. Ó Pai, o Senhor conhece a dor, talvez a frustração, talvez, ó Deus, o desamparo, talvez a dúvida e o medo, talvez a ansiedade, Senhor, no coração desses amados. Senhor, Pai querido, eu oro para que o Senhor derrame desta graça, Senhor, derrame desta unção, Pai querido. Venha, ó Pai, com Teu bálsamo de Gileade. Venha, ó Deus, tocando os corações. Venha, Senhor, trazendo cura. Vem, Pai querido, trazendo restauração. Renova, Pai, a fé. Renova a fé. Renova a esperança. Ó Pai, se há aqui, ó Deus, barcos vazios, que o Senhor preencha com abundância. Que o Senhor preencha, ó Deus, com a Tua provisão. Que o Senhor preencha, ó Deus, com a Tua fé. Mas acima de tudo, Senhor, que o Senhor preencha com a Tua presença. Que cada um aqui, ó Pai, receba desta unção neste momento. Receba do Teu toque, da Tua presença viva. Oh Pai amado, toca o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs aqui, Pai, nessa noite. Traz, ó Senhor, o poder que há no Senhor, no nome de Jesus, Pai. Que haja, Senhor Deus, o manifestar da Tua glória. Que haja, ó Deus, ó Pai, tira de todos eles toda sequidão, ó Pai, toda escassez. Preenche com a Tua paz. Restaura, Pai querido, as emoções. Restaura, Senhor Deus, os sentimentos. Restaura, Senhor Deus, tudo aquilo que de alguma forma ou de outra tem impedido que eles experimentem da Tua pesca maravilhosa, que eles experimentem do sobrenatural do Senhor. Ó Deus, eu oro para que haja manifestar dos Teus milagres, ó Pai, em nome de Jesus, porque nós estamos aqui pela Tua palavra, nós seguimos a direção da Tua palavra, e nós não estamos aqui seguindo a direção de homens, não estamos aqui, ó Deus, pela nossa emoção, mas porque nós cremos no Senhor, cremos no Teu poder, cremos na autoridade que há no nome de Jesus. Ó Pai amado, eu Te agradeço, Senhor Deus, desde já, porque eu sei e creio que o Senhor está operando maravilhas neste lugar, na vida de cada um, na casa, na família. Ó Deus, em nome de Jesus, sobre aqueles que não estão aqui na frente, mas estão nos seus lugares, alcança com o Teu poder, alcança com a Tua majestade, alcança, Senhor Deus, com a Tua glória, para que cada um aqui saia hoje, ó Deus, preenchido com a Tua presença, cheio da Tua presença, renovados na fé, sabendo que opera em nós o Teu poder,
e a tua majestade. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a tua igreja, para a glória do Senhor. Nós abençoamos desde já cada um, para que, ó Deus, tenhamos todos uma semana de glória em glória, uma semana preenchida pela tua presença em nós, que no nosso trabalho possamos, ó Deus, testemunhar da tua palavra, testemunhar da tua presença, testemunhar do teu amor em nós, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa vizinhança, que todos vejam o Senhor em nós, agindo em nós para a glória do Senhor, que os nossos familiares, a nossa casa seja cheia da tua presença, e que não haja lugar ali para dissensão, que não haja lugar ali para, ó Deus, conflitos, mas que a tua paz reine em nosso lugar, reine em nossa casa, reine em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, Deus, a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai. Abençoa-nos, guarda e protege a nossa vida para a glória do Senhor. Amém, queridos. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer o que eu escondi, que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como se eu fosse como rosto escondo o rosto que vejo tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo do Santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Mas o tipo das asas é teu amigo, teu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer o que eu senti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Como se eu fosse como escondo o rosto que vejo tua face em mim, que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, os teus olhos me veem. Mas o tipo das asas é teu amigo, teu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer.
Senhor. No nome de Jesus, abençoe e guarde a tua casa, a tua vida. E quarta-feira, em nome de Jesus, nós estamos aqui a partir das 7h30, que você possa vir e trazer um convidado, amém? Vamos ser um convidado aqui para pregar para a gente e que você possa vir também e ser muito abençoado. Deus abençoe, glória a Deus pela sua vida, amém?